Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre a época da Páscoa. As pessoas entram no supermercado, já percebem que é época de Páscoa. Estamos iniciando aí a Quaresma e esses 40 dias que antecede a Páscoa já é um período de preparação. Muitos supermercados já começam a exibir os ovos de Páscoa, os panetones, não é assim? As cestas, as encomendas que nós podemos fazer para celebrar daqui a 40 dias, não é? A Páscoa. Mas por que as pessoas, elas têm esse encanto pela Páscoa? Certamente não é só pelo ovo de Páscoa, pelo chocolate, pelo panetone, mas pelo grande significado dessa festa. Páscoa significa passagem. E Jesus, quando ele vem, ele mostra para cada um de nós, independente da época, se foi na época que ele viveu ou agora, que nós podemos fazer uma passagem. A passagem da doença para a saúde, a passagem da confusão para a paz, a passagem da mentira para a verdade e de novas escolhas na nossa vida, principalmente a passagem nesse mundo para um outro muito mais cheio de luz, se nós soubermos fazer boas escolhas. Aí é que está. Um dos convites da Páscoa, e principalmente essa fase que antecede a Páscoa, que é a época da Quaresma, é fazermos uma reflexão sobre como estamos vivendo a nossa passagem nesse mundo e observarmos se estamos usando com sabedoria. Muita gente diz: estou doente, mas isso é vontade de Deus. Estou desempregado, mas isso é vontade de Deus. Estou separado, mas isso é vontade de Deus. Eu creio que não é bem assim, pois um dos trechos da Bíblia em relação à liberdade que Deus nos dá e a consequência dessa liberdade nos diz que Deus colocou diante do homem a água e o fogo, o bem e o mal, e aquilo que ele estender a mão, isso lhe será dado. Então, quando, na maior parte das vezes, nós temos uma doença, essa doença é fruto das nossas escolhas. Uma doença não acontece de uma hora para outra. Ela é comprada a prestação naquilo que nós comemos ou deixamos de comer, naquilo que nós fazemos, na vida sedentária, no estilo de vida totalmente inadequado. E aos poucos nós vamos comprando a prestação, uma doença que lá uma hora aparece. Mas não é porque Deus quer. Deus permite para nos dar um recado e chamarmos a nossa atenção de como estamos vivendo essa passagem e o que nós podemos e precisamos fazer para melhorar. O desemprego, a confusão, as separações não acontecem também de uma hora para outra. E, na maior parte das vezes, não é culpa de ninguém, não é responsabilidade do outro. Mas é preciso observarmos a nossa responsabilidade em relação a cada área dessa. Por que eu estou tanto tempo desempregado? Será que não é hora de eu olhar para o outro lado e ver novas oportunidades? Será que eu não estou teimando, olhando apenas para um lado, uma direção? E existem outras, mas porque o meu olhar está obcecado por certas coisas, eu não consigo me adaptar e encontrar novas soluções. Uma separação, por exemplo, também não acontece de uma hora para outra. Houve sinais. E os sinais foram desentendimentos, brigas, falta de delicadeza, omissões, afastamento, mentiras talvez, e lá um dia há separação.
Não é porque Deus quer, é porque nós não prestamos atenção aos sinais. Época de Páscoa é época de prestar atenção aos sinais que estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde física, nos nossos relacionamentos. Através dos sinais, nós podemos interpretar se estamos no caminho certo, se estamos fazendo essa passagem sabiamente ou se precisamos mudar alguma coisa. Tudo que nós temos é fruto das nossas escolhas. Há certamente coisas que não dependem de nós, mas mesmo assim, depende da nossa escolha a maneira de olhar certas coisas que nos incomodam. Então, no final das contas, tudo depende da nossa maneira de olhar, de nos adaptarmos. É interessante observar aquele adágio popular que diz: Deus é bom e justo, não é? Tem muita gente que diz assim: olha, Deus é bom e justo. É bom por quê? Porque Ele permite nós fazermos as nossas escolhas, nós plantarmos aquilo que desejamos plantar. Mas é justo porque só vamos colher aquilo que plantarmos. Então Ele é bom porque dá todos os recursos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa realização profissional, para o nosso bom empenho ali na nossa comunidade. Sim, Ele é justo também, Ele é bom por isso, e é justo porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, são os sinais aonde percebemos como estamos fazendo essa passagem. E especificamente falando, época de Páscoa, que significa passagem, somos também chamados a fazer uma reflexão mais apurada e olhar com mais honestidade sobre as nossas escolhas. E pedir, sim, ao Criador, pedir a força de Deus Pai, do nosso anjo da guarda, para fazer as mudanças que precisamos fazer. Assim, nossa Páscoa será realmente uma Páscoa que produzirá bons frutos, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas à nossa volta. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.